Meus irmãos, isso não se faz, viu? Imagine você aqui, você congrega numa igreja, 10, 15, 20 anos, 30 anos, dando dízimo, dando oferta, participando de campanha, comprando camisa, comprando bandeira, ajudando a obra de Deus, entre aspas. Você pensa que é obra de Deus, mas muitas igrejas dessa é do homem, é obra do homem, para enriquecer o homem. A igreja de Cristo é diferente. Aí depois, do nada, porque você não concorda com uma coisa ou outra, começam a te perseguir ali, começam a perseguir a tua família e depois te descarta, como se descarta um copo descartável. Pensou nisso aí? Foi isso que aconteceu com uma família aqui na Assembleia de Deus em Recife, que o presidente é o pastor Ailton José Alves. E você sabe como ele é, né? Ele é o dono da igreja, ele manda na igreja e quer mandar também na vida das pessoas. É isso que você vai conferir agora. E essa família fez um desabafo, fez uma carta aberta e expôs toda a podridão e toda a verdade para as pessoas. E lá vamos nós. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo certinho? Meus irmãos, o caso é sério. É inacreditável você passar vários anos da sua vida em uma igreja, ajudando, fazendo tudo ali, e do nada você ser descartado, começaram a te perseguir, tá bom? Olha, eu vou deixar um vídeo aí para vocês do irmão Josué Augusto, que vai ler essa carta dessa família, que fez um forte desabafo. A decepção foi grande. E sabe o pior de tudo isso? É que você passa 10, 15, 20, 30 anos nessa igreja, quando você sai, muitos irmãos daquele ali, que diziam que era seu amigo, que era seus irmãos em Cristo Jesus, fica com raiva de você e deixa até de falar com você. É isso aí. Não fala mais com você, não conversa mais com você. Se saía para jantar às vezes com você, se reunia às vezes com você para jantar, para bater um papo, para comer alguma coisa, já não fazem mais. Tem você como inimigo, tem você como rebelde. Depois de você ter deixado lá, muita gente aí, 20 mil, 30 mil reais, 40 mil, 50 mil. Quando sai como rebelde. Tem pessoas que saíram de igrejas aí que perderam milhões, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. E o público da igreja, os membros daquela igreja, vê aquela pessoa como uma pessoa rebelde, desigrejada e usada pelo Satanás. Presta atenção nesse vídeo aí do irmão Josué Augusto. Os olhos. E eu trago para você agora uma carta de uma família, mais uma, né? Porque centenas de cartas a gente tomou conhecimento, algumas até a gente leu aqui, mostrou aqui, publicou vídeos. Mas essa vem carregada de uma grande emoção. De uma grande, gravíssima decepção. Decepção porque a confiança, o respeito, as expectativas colocadas nessa gestão foram diluídas, não por culpa de quem está saindo, mas pelo fato das pessoas dessa gestão demonstrarem e mostrarem de uma forma reiterada, de uma forma repetida, que não tem compromisso com igreja nenhuma. O compromisso é com o dinheiro, o compromisso é com o bem-estar. Então, eu quero ler aqui esta carta, rapidinho para você, e depois vou deixar algumas frases atribuídas ao gestor presidente da IEADPE, que só confirma, desde o início, o caminho que ele tem trilhado de magoar as pessoas, de ferir as pessoas, de descartar as pessoas, de desrespeitar as pessoas, e muitas pessoas ainda continuam iludidas. Mas, aos poucos e numa frequência cada vez maior, as pessoas estão dando conta de que verdadeiramente estão sendo enganadas. Então vejam só o teor dessa carta. A carta ela diz carta aberta. É recente, agora de dezembro, né, para o início de janeiro. Diz assim a carta: fomos provados em silêncio. Em muitos momentos fomos alvo de deboche, julgamentos e exposições que feriram profundamente. Houve risos onde deveria haver cuidado, e comportamento e palavras pesadas onde deveria haver amor. Ainda assim, nossa decisão sempre foi servir ao Senhor com entrega, zelo e fidelidade, mesmo quando isso nos causou lágrimas. Por anos, enfrentamos situações difíceis, por anos, vão prestando atenção, que aconteciam longe dos olhos de muitos. Tudo começou com uma questão simples, mas que se tornaram grandes provas. Clamamos por ajuda, alertamos que nossa integridade
e nossa família estavam sendo expostas. Porém, em determinado momento, pareceu que meu esposo estava sendo punido por uma escolha que não foi pecado, nem rebeldia, nem inveja, como diziam e julgavam. Foi uma decisão tomada com responsabilidade. Entregar a congregação para estudar e se preparar, abraçando uma oportunidade que Deus havia plantado em nosso coração muito tempo atrás. A palavra nos lembra que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, e que era o tempo de preparo. Fomos feridos, não vencidos. Fomos humilhados, mas não destruídos. Fomos mal interpretados, mas não abandonados. Quando ele diz assim, não abandonados, quando ela diz, não é pela gestão, que por ninguém tenha preço. Esse não abandonados é pelo amigo fiel inseparável, que mesmo nas nossas fraquezas, sempre está a ajudar-nos. Porque a promessa é maior que a dor. Olha só. E a fidelidade nunca passa despercebida diante de Deus. Como diz a Escritura, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não vou citar nomes, nem expor ninguém. Essa nunca foi a intenção. Escrevo com o coração em paz, ainda que marcado por experiências difíceis. É doloroso perceber como, muitas vezes, o verdadeiro evangelho tem sido confundido. Isso tem sido uma constante dentro da IEADP. O evangelho é vida, é restauração, é amor que corrige sem humilhar, que exorta sem ferir e que cuida sem expor. Vivemos em uma sociedade que se diz cristã, mas que tem se tornado fria, individualista, competitiva e por vezes desleal. Falta empatia, falta cuidado, falta o temor que gera misericórdia. Falta o amor que Cristo nos ensinou a viver. E que ninguém diga que tudo mudou porque entramos na faculdade. Não. O que vinha acontecendo não começou ontem. Olha só como a coisa é tão grave, profunda, constante e se perpetua ao longo do tempo. Foram anos suportando situações, acreditando que tudo iria passar, achando que era apenas provocações, dizendo a nós mesmos que era Deus moldando o nosso caráter. Mas não era isso. Era maldade nos corações. Era perversidade disfarçada de zelo espiritual. Vá vendo a gravidade do sentimento dessa família, a percepção que ela teve desse ministério, dessa gestão. Irmãos, isso é muito grave. Isso não é igreja. Eu tenho dito e repito, isso é um ajuntamento de gente que fere, que maltrata, que mata o espírito, a alma e que faz a pessoa adoecer, enfermar, tanto espiritualmente como materialmente. Prossigamos. Ainda assim escolhemos não nos contaminar, porque entendemos que não é o ambiente que define quem somos, mas a fé que carregamos. Permanecemos firmes, porque sabemos em quem temos crido. Cristo nos ensinou que o amor é a maior evidência do verdadeiro discipulado. E é nesse amor que escolhemos permanecer. Preferimos perder lugares, mas não perder a essência. Preferimos a verdade à aparência. Seguimos com a consciência em paz. Porque quem anda na luz não precisa se esconder. E quem vive o verdadeiro evangelho escolhe amar, mesmo quando dói. Perdoar, mesmo quando fere. E permanecer fiel, mesmo quando é injustiçado. Essa irmã escreve muito bem, sabe deveras expressar e colocar aqui nessa carta resumida o real sentimento de será crente, será ministério, dirigentes, membros, que isso não dói em vocês, que isso não leva vocês a não somente refletir, mas como mudar radicalmente 180 graus do caminho que vocês estão percorrendo. Será que no final desse caminho, quer você parta antes, quer você parta na vinda de Jesus para arrebatar a igreja, você trilhando esse caminho aqui, que a irmã fala com tanta propriedade, será que você vai encarar o Cristo para receber o galardão, o vinde benditos de meu Pai? Ou você vai ouvir apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço? Reflita, prossigamos na carta da irmã. Não somos definidos pelo que fizeram conosco. Foi muito grave, por certo. Só eles sabem, né? Como foi esse tratamento, esse relacionamento, essa convivência. Não trataram, não foram tratados, não trataram, não procuraram reconciliação. Pelo contrário, por essa carta foi desprezo, descaso, escanteamento, pisoteamento. Você vai ver, assista e leia todas as frases no final dessa carta aqui, que eu coloquei, já publiquei outras vezes. Você vai ver que essa carta da irmã é apenas um retrato daquilo que essas frases atribuídas ao gestor presidente, segundo os seus auxiliares, representam a sua gestão, a sua essência. Arrogância, prepotência, totalitarismo e desvios de finalidade e de conduta. Quero deixar registrado com gratidão e honra. Aí ela sai aqui agradecendo aqui a algumas pessoas que eu não vou ler, tá? Eu quero
simplesmente mostrar a vocês aqui, esse é o sentimento de uma grandíssima parcela de crentes que ainda insistem que permaneçam nessa igreja, mas que rejeitem essa liderança, porque afinal tem o estatuto e ela frontalmente descumpre o estatuto. Eu não recomendo que saiam todos, mas recomendo, até porque muitas vezes não resolve o problema. Vocês devem investir e investirem-se contra o espírito do erro e do engano que trabalha de maneira profunda, radical, instalada nessa gestão. E que você, como membro, como ministério, você não tem feito absolutamente nada. Não adianta ganhar almas se você, em vez de trazê-la para um ambiente sadio, você traz para um ambiente insalubre. Então ela termina dizendo assim: encerro este ciclo com gratidão, honra e fé, certa de que Deus permanece no controle de cada passo. Existem outras publicações dessa família endereçada à gestão, falando de dor, de sofrimento, de traição, de feridas, de descaso, de desprezo. É isso, no contexto, tá? Mas eu quero trazer para você aqui uma postagem que eu vou mostrar aqui a você, de lado, o WhatsApp do pastor presidente. Diz assim: na certa, ela está respondendo ao pastor presidente. Eu vou deixar aqui ao lado para vocês. Belíssima e sábia postura para um pastor. Confesso que me decepcionei com o Senhor. E lhe digo com sinceridade que não havia em nenhum momento a intenção de falar a seu respeito antes de receber essa atitude, tá? Vejam só, não havia nenhuma intenção. Até porque em outra postagem ela diz que respeitava muito, considerava, defendia com unhas e dentes a quem falasse, mas ela se decepcionou. E agora ela está dizendo que não ia falar sobre ele até que recebeu essa nova postagem dele. Prosseguindo. Agora, entendemos porque o Senhor solicitou alguns anos atrás que Saulo, eu vou ler o nome porque está aqui na postagem, tirasse do Instagram as fotos dos eventos das congregações que ele lhe ajudava como responsável. Hoje também compreendo que partiu do Senhor a orientação para que Saulo não fosse incluído nas atividades da igreja depois que começou a graduação. E vocês vão ver aí a imagem, né? Aqui quer ser grande. E um retrato aqui do vice-presidente, que é conivente, é fantoche, tá? Não serve à igreja. Esse vice-presidente e os outros não servem à igreja, servem a Ailton José Alves. Vocês têm visto ele chamando de pai, a Judite de mãe, que esse Deus tem dado esse pastor a gente. Ele faz tudo para agradar o gestor presidente, enquanto a igreja é maltratada, é vilipendiada, é aviltada, é vituperada, é pisada. Porque se não for assim, ele não recebe o apoio do gestor presidente. Então, irmãos, essa é a realidade, tá certo? Vocês bem sabem que o nosso compromisso é com a verdade. Já mostramos aqui inúmeras saídas de famílias inteiras, magoadas, chocadas, decepcionadas, feridas, pisadas, humilhadas. Irmãos, isso é muito grave, irmãos. Quer dizer que as pessoas lá fora estão fora do evangelho sem o conhecimento da palavra, estão livres. Quando entram nessa igreja e passam a viver sob a gestão, sob a orientação, como eles dizem, que tudo orientação dessa gestão, as pessoas passam a ser escravizadas. Daí adoecem. É gente com depressão, é gente com cefaleia, é gente com... Olha, é uma infinidade de doenças que muitos optam por sair calados e vão embora. Muitos ficam em casa e outros se manifestam como essa família tem se manifestado. Eu acho que as pessoas não devem sair da IEADP, que a IEADP é um corpo, mas de uma forma clara, inequívoca e enérgica, devem dar um basta, devem seccionar, tirar, erradicar essa maldade, essa abominação que tem se tornado essa gestão. Respondendo processos, o Ministério Público, em dezembro, recebeu o abaixo assinado com mais de 450 assinaturas para afastamento dele, com um elenco de provas com mais de 40 itens. É impossível que essa igreja trilhe o caminho da santidade, o caminho da verdade, acobertando e mantendo sobre essa gestão esse gestor presidente, sua esposa e seus filhos, e aqueles pastores mais chegados. O compromisso seu não é com o homem, é com Deus. Todo e qualquer que assumir uma igreja e prevaricar, adulterar a palavra, se prostituir com relação à palavra, trilhar por 10 caminhos, cabe a você como membro. Não ficar pulando de igreja em igreja, mas exigir o reenquadramento
sob pena de excluí-lo da direção e que eles voltem mediante confissão de pecado, arrependimento, perdão e submissão à palavra de Deus, ao estatuto e às leis que a todos regem. Que Deus em Cristo nos abençoe.